Sejam bem-vindos todos vocês que acompanham este programa de entrevistas que faz parte do projeto Cidade Viva, uma realização da TV Foto Bruna e que busca resgatar fatos e personagens da história de Álvares Machado. A nossa entrevistada neste programa é residente em Álvares Machado há muito tempo. Embora tenha nascido na vizinha cidade de Regente Feijó em 1936, veio para cá ainda muito criança. Participante engajada dos movimentos pastorais da paróquia São José de Álvares Machado, falamos hoje com Dona Conceição de Oliveira Pontes. Dona Conceição, a senhora veio muito criança para Álvares Machado. Saberia dizer quantos anos de vida tinha na época? Olha, eu não posso nem te dizer, viu? Porque a gente não a lembra quantos anos. Mas a senhora era bem pequenininha? É, porque uma ocasião minha mãe disse que mudou para Bernardes. Aí meu pai lá ficou doente, desenganado do médico, aí veio para cá. Meu tio foi, trouxe nós para cá, mas eu era muito criancinha. Ah, então eu não a lembro do meu pai. Ah, sim. Eu a lembro que ela fala, né? Mas eu não tenho a imagem dele. Quem foram os pais da senhora? Foi domingo, né? E Argemira. Ah, o pai da senhora são Domingos e a mãe Argemira. É. Domingos César de Oliveira, é isso? É. E Argemira César de Oliveira? É. Tinha algum apelido, assim, o seu Domingos e a dona Argemira, não? Bom, o povo falava Jandira, né? Ah, era Argemira e chamava de Jandira? É, Jandira. Muito bem, muito bem. Agora ele não tem lembrança. Ele não tem lembrança dele porque a senhora não conviveu muito... Ele faleceu muito novo. Ah, é? E nós ficamos muito criança. Certo. Ficou até um bebezinho, que depois morreu também, logo seguido. Porque a senhora me disse que é de uma família de 8... São 8 irmãos, né? Quantos homens, quantas mulheres? Era quatro homens, né? 5 homens? 5 homens, 3 mulheres? Isso. Hoje estão aí 2 homens, 2 mulheres, é isso? 2 homens, 2 mulheres. Muito bem. Qual que era a profissão do pai da senhora? Trabalhar na roça, né? Ele era lavrador? É, lavrador. E a mãe também trabalhava em algum outro lugar que não em casa? Ou só ajudava na roça? Acho que ajudava na roça, isso eu não tenho muita lembrança. Não a lembro bem. Quando a senhora veio para Álvares Machado, a senhora foi morar onde? Então, foi ali perto do onde hoje é o lanche do Gilmar. Ali que meu pai faleceu. Ah, ali na rua 15 de novembro, Isso, descendo ali, né? Esquina com a atual Avenida das Américas, Isso, mais ou menos por ali, né? O que tinha lá? Tinha uma casa de madeira, alguma tinha coisa uma assim? casinha de madeira lá. E lá que ele faleceu, ele já veio muito doente. Mas nós ficamos tudo criancinha. Todos crianças? Todos, Tá. Já que a senhora falou isso, como que era a vida quando a senhora era criança em Álvares Machado? A senhora chegou a trabalhar na roça quando criança? Trabalhei. Toda a vida do senhor não estava trabalhando de doméstica, eu estava trabalhando na roça, desde criança. E a senhora lembra o que fazia na roça nesse período? A gente mexia com hortelã. Vocês não conhecem hortelã? Olha, eu tenho visto alguma outra foto, né? Mas... que a gente plantava, ela tinha que plantar quando estava chovendo e depois cortava para fazer o óleo. Aqui tinha um Brasimentol. Certo. Antigamente. E a senhora trabalhou nessa lavoura do hortelã também? Também. A roça eu trabalhei de tudo. E gostava, né? Tem saudade? Não. Não? Não. Olha só. Falando sobre a hortelã, a senhora trabalhava na roça só aqui pertinho de Machado ou viajava para algum lugar mais longe? Depois que eu tinha esses filhos, eu ia para longe. Era boia fria. E nessa época, a senhora lembra, tinha bastante boia fria aqui em Álvares Machado? Tinha. Nossa. Podia jogar as criançadas em cima do caminhão e... De caminhão. Saía caminhão, então, de boia fria? E era muito, não era pouco, não. Muitos caminhões? Muitos caminhões. E onde que esses caminhões paravam para pegar as pessoas para trabalhar na roça? Tinha os pontos certos, né? Cada turma tinha seu ponto. Cada esquina das ruas, né? No caso da senhora que morava lá na região do Jardim Nossa Senhora da Penha, do bairro Matadouro, onde que os caminhões paravam ali para pegar os trabalhadores? Na esquina da 15 de novembro, na esquina da Vicente Dias, ali eram os pontos. Aí o pessoal ia até lá de manhã
Mas isso eu já tinha meus filhos, né? Sim, certo. Eu já tinha eles tudo já. Eles também iam comigo. Ah, é? Só levava todo mundo? Levava. É? E eles trabalhavam também? Ou se daí trabalhava bastante. E não reclamavam, não? Se reclamava, era atrás de mim, né? Pra senhora não, né? Não. E os irmãos mais velhos da senhora começaram a trabalhar cedo também? O que eles faziam? Todo mundo na roça ou alguém trabalhou em algum lugar diferente? Os que trabalhavam, 2 irmãos meus, logo que meu pai morreu, eram os que trabalhavam mais. Um ainda é vivo, o outro já não está mais aqui. Então, estava ali onde é o 4, por ali, era só mato. Então, aquele tempo não se usava máquina nem nada, derrubava de machado. No machado? No machado. No muque? No muque. Meus irmãos trabalhavam para ganhar, aí empiava aquela madeira, certo. Ganhava por metro. Ah, por metro cúbico? E aí era 2 trabalhadores que tinha, agora 2 não é. Um era mais novo, né? Certo. Mas o outro gostava de mexer com animal. Ali também, naquela região? A senhora falou da madeira. A nossa cidade aqui tinha muita árvore para ser cortada? Tinha, ali onde é falava o reservado, 4, né? Era só mato. E foi tudo derrubado? Tudo derrubado. A senhora conta também que vivenciou a experiência daqueles meieiros, não é? Pessoas que trabalhavam e que em determinadas fazendas, não é? E que só recebiam por ocasião da venda, da colheita, da safra. Tinha muito disso aqui em Álvares Machado, Dona Conceição? Tinha bastante. Essas pessoas trabalhavam para grandes fazendas, é isso? E talvez tinha aqueles que não tirava o dinheiro, então deixava ir juntando na mão do patrão, né? Deixava para pegar quando? No fim do ano. Ah, no final do ano. Final do ano. Tá, e aí no final do ano ia lá e pegava? Pegava. Aí que ocorria o perigo, né? Por quê? Todo mundo não pagava direitinho, não? E perigoso o japonês, naquele tempo, o japonesado era meio perigoso, né? Principalmente, os japoneses em que sentido? Assim, a senhora fala, o japonês que deixava o dinheiro na mão do patrão, é isso? Não, os peões, os empregados que deixavam na mão do japonês, né? Tinha grande quantidade de proprietários, mas não era só japoneses, também de todas de todos, né? tinha. Quer dizer, o patrão, o fazendeiro que aproveitava da mão de obra dessas pessoas, não é? Aí chegava no final do ano, na hora de pagar, arrumava um jeito de não pagar isso? O que faziam? Talvez, Sério mesmo? Nossa, então a pessoa ia receber e não voltava? Minha nossa, olha só como acontecia muito. Era muito comum. E não existia nenhuma providência assim por parte das autoridades? Dona Conceição, então, tinha uma época que aqui em Álvares Machado nós tínhamos muitos meieiros, não é? Que trabalhavam com os fazendeiros, né, da cidade e região, e não recebiam, deixavam para receber no final do ano, é isso? Deixava, né? Optava por, na época da colheita, a hora que vendesse a produção, não é? Para receber o dinheiro e deixava então na mão do fazendeiro. Era muitos casos aqui em Machado, Dona Conceição? Era comum esses? Não era muito comum, só alguns, né? Alguns casos, né? Alguns casos. E aí no final do ano, então, as pessoas iam até lá e aí para receber o dinheiro. Mas nem sempre recebia isso? Nem sempre. O que acontecia? Acontecia que talvez eles não voltavam mais, né? Nem voltava nem a pessoa, nem o dinheiro? Tá certo. Grandes fazendas aqui, então, no município de Álvares Machado, que aconteceu isso e que, pelo que a senhora diz, era algo muito comum. Tá certo. E por parte das autoridades, não tinha nenhuma providência nesse sentido? Aquele tempo não se falava delegado, nem delegacia. Era, como é que falava, os canamuru, não sei como é que falava. Não tinha autoridade naquele tempo. Tá. Eram subdelegados, né? Isso, os delegados, o delegado mesmo ficava em Presidente Prudente, isso? Né? E aí nomeava subdelegados nos distritos, né? Machado, Marcondes, mas não sei o quê, sempre era assim, né? Certo. Muito bem. Dona Conceição, a senhora tem uma história muito interessante, porque a senhora não chegou a se alfabetizar quando era criança. Somente em 2003,
numa iniciativa de funcionários do Banco do Brasil, que a senhora se alfabetizou. A senhora não estudou quando criança, por quê, dona Conceição? Eu vou falar a verdade, porque minha mãe não deixava. Ah, é? Não deixava? Ela disse que filha mulher não precisava estudar. Aquele tempo era diferente, né? Era tudo diferente, né? Uhum. Mas a senhora tinha vontade? Toda a vida eu tive vontade de estudar. É. Sempre tive vontade. Agora, os irmãos podiam estudar, não tinha problema? Os irmãos estudou também, quase por conta deles também, né? Depois de crescer, aí foi estudando, né? Muito bem. Aí, em 2003, né, a senhora recebeu um diploma de alfabetização. A senhora lembra das pessoas que acompanharam a senhora naquela formação? Os professores? Professores, os demais alunos, quem que a senhora lembra, assim? Demais alunos tem pouco, hein? Já foi tudo embora. Ah, é? E professor era o Dingo. O Roberto Shirazaki? Shirazaki. Certo. Aquele lá do Barbato, como é que é? O Pio? O Pio, José Ricardo Barbato. Certo. A Fátima, a esposa dele. Fátima, esposa do Pio. E tinha uma gorda também. É a Vera, né? A Vera, isso, a Vera, né? Vera, E a senhora ficou emocionada quando recebeu o diploma? Fiquei. Olha, sobre isso, a dona Conceição guarda até hoje uma foto do momento em que ela recebe o diploma. Quem que é essa pessoa aqui que está entregando o diploma para a senhora, dona Conceição? E eu digo que é João Paulo, né? Você. Olha, a foto é essa daqui, ó. Vocês vão ter oportunidade de ver melhor a foto, né, da dona Conceição recebendo o diploma de alfabetização no ano de 2003. E essa pessoa que entrega para ela disse que sou eu, né? Realmente, é um rapaz bonito, vistoso, realmente deve ser eu, né? Bom, dona Conceição, conta para nós um pouco da sua mocidade. Como era Álvares Machado na época da sua mocidade? O que os jovens faziam, dona Conceição? E eu mesmo não aproveitei quase nada, né? Mas o jovem tinha o jardim ali, ficava dando volta. Certo. É o famoso footing? Depois que fez asfalto, porque eu me lembro ainda quando era terra ali, aquelas ruas tudo, né? E mesmo na terra o pessoal ia passear ou não? Não, na terra eu ainda era mais criança. Certo. Né? Então eles ficavam dando volta ali, sentados. Isso no final de semana? Ou todo dia? Não, final de semana. Só no final de semana, Todo né? mundo trabalhava duro aquele tempo. Parece que tinha um alto-falante aqui em Álvares Machado. Tinha, quando os moços se interessavam nas moças, eles ofereciam música, né? Ofereceram bastante música para a senhora, dona Conceição? Olha, conta a verdade. Conta a verdade. E quais eram as músicas bonitas daquela época que chamavam a atenção? Era música sertaneja? Sertaneja, né? Tá certo. Porque você vai perguntar outras coisas agora? Não, mas a senhora pode falar da música. A senhora não cantava também. Não tenho lembrança. Não, né? Não. Dona Conceição, a senhora se casou no dia 15 de maio de 1954 com o senhor Joaquim da Mota Pontes, que era motorista de uma das serrarias da família Mázaro, né? Fala sobre o seu casamento. A senhora escolheu casar em maio porque era o mês das noivas ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Não tinha nada a ver. E o casamento foi aqui em Álvares Machado mesmo? Aquele tempo não tinha padre aqui em Machado. Sim. Machado ficou uma temporada assim, que não tinha padre. Em 1954. E eu casei em Prudente. Em Presidente Prudente. Na igreja Nossa Senhora Aparecida. Lá na Vila Marcondes. Na Vila Marcondes. E era um sábado assim? Era sábado, só casava no sábado. Tava chovendo no dia, não? Não. Não, olha só, que beleza, né? Tá certo. A senhora tinha ficado noiva já há algum tempo? Não. E a senhora conheceu o seu Joaquim porque a senhora também trabalhava com a família Mázaro, é isso? Não, ele começou a trabalhar depois. Depois que já tinha os filhos, aí que ele começou a trabalhar. E ele trabalhava onde na ocasião do casamento? Na roça, onde dava certo. Aliás, como a gente estava comentando, a senhora trabalhou para a família do senhor Antônio de Miro Mázaro, né? Que foi prefeito aqui em Álvares Machado. Inclusive, o filho
o Dr. José Edmiro Mazaro conta que quando ele era criança, a senhora só acendia o fogão a lenha com ele nas costas. Ele era criancinha. Por quê? Porque ele não saía de perto de mim. Ah, é? Nos domingos que eu não ia trabalhar, ele dava o maior show para não deixar a mãe dar banho nele. Ah, é? Tinha que ser eu. E ele era pequenininho nessa época? Era pequenininho. Eles iam numa festa que se eu não tivesse ido junto, sim, aí a mãe dele passava vergonha. Ah, é? Que ele disse que acabava de comer, ele pegava um pratinho e começava a juntar doce e pôr no pratinho. Sim. Para que você vai levar esse doce, Zé? Você já comeu? Vou levar para Conceição. Ele reservava o pratinho de doce para a senhora, então? Ele levava mesmo. A mãe dele não tinha. Ah, muito bem. Ela ficava com ciúme, não? A mãe? É. Ela até gostava, né? Ah, é? Ela gostava. Tá certo. Gostava, sim. Quanto tempo a senhora trabalhou com a família Mazaro? Acho que uns 5 anos. Mais ou menos uns 5 anos? E a senhora... E depois eu vim morar na serraria aqui, né? Ah, sim, a senhora morou aqui. Hoje... Ali onde você mora mesmo era... Ah, é? É. Eu tenho tanta curiosidade. Para o amigo internauta ter uma ideia, nós estamos aqui no bairro... Aqui é a divisa do centro de Álvares Machado com... Então você vai aproveitar até aquele momento que ela fala, tá? Para que o internauta que nos acompanha tenha uma ideia de onde nós estamos aqui no bairro de Vila Paulista, e aqui é uma rua para o centro de Álvares Machado. A Vila Paulista começa aqui nos fundos da igreja metodista, que fica aqui do lado, e aqui atrás se situava a serraria do Antônio Miro Mazaro, que a dona Conceição está se referindo. Aliás, é um lugar muito agradável, porque eu moro ali também. Então a senhora morou aqui... 6 anos. 6 anos. Era tudo terra isso aqui, tudo não é? Tudo terra. Aqui era um buracão, nessa rua aqui, passava um buracão aqui. Uma valetona, né? Aqui, né? É. Aliás, Álvares Machado tem uma curiosidade nesse sentido, porque essa rua, que hoje se chama Oswaldo Cruz, tinha por nome Rua 9 de Julho. O nome da rua foi substituído, só que Álvares Machado ganhou uma outra Rua 9 de Julho, que fica exatamente lá entre o bairro Nossa Senhora da Penha lá e o Jardim Horizonte, não é? Ali tem uma Rua 9 de Julho, mas essa é mais recente. Então a senhora morou aqui numa época que era tudo terra, tudo buraco. Terra, tudo. E aqui pra cima o que tinha? Eu me recordo. Era roça. Era roça? É. Parece que pertencia a japonês, alguma coisa assim? Isso, Tinha plantio do que aqui, dona Conceição? Eles plantavam amendoim, algodão, tinha. A senhora chegou a trabalhar como boia fria aí? Cheguei, também? Certo. Trabalhei. Aí era bom, né? Trabalhar perto de casa, né? Aqui era pertinho, né? Mas a dona Conceição nos contou um pouco sobre o casamento dela lá em maio de 1954. E a senhora falava que naquela época era comum ter um forrozão, um arrastapé. No da senhora, no casamento da senhora não teve o forró? Teve forrozão lá. E a noiva dançou ou não dançou? Mais ou menos. Só mais ou menos? Eu não sei dançar, eu não gosto de dançar. Mas no dia que casa a gente arruma um jeito, né? E dança. Além de trabalhar na família Mazaro, a senhora trabalhou como em casa de família em alguns outros lugares também? Trabalhei. Que lugares? Pode falar aqui? Pode falar. É no seu Pedro da farmácia. Quioche Tatizawa, né? Aham. E aí já a casa dele já era ali no final da avenida, na Avenida das Américas, ali próximo onde hoje é o supermercado. Era uma casinha de madeira, bem pedaçadinha mesmo. Uhum. E a senhora ficou lá quanto tempo? Até hoje. Sério? A senhora ainda continua lá? Não, trabalhar não trabalho, né? Mas eu durmo. Quando preciso. Olha, isso aqui é fidelidade, hein? Quantos anos? Eu faço uns 40 anos. 40 anos? Poxa vida. Então, eu lembro quando as ruas ali era tudo de terra, né? Sim. A avenida ali era tudo terra. Certo. Então, aquelas mais ricas, e na igreja tinha um poço. Certo. Na igreja católica, na matriz era um poço. Era uma igrejinha, né? Certo. Pequena. De madeira. Então aquelas mais ricas pagavam para as mais pobres levar água dos poços para elas tomar.
levava os baldes de água. Levava de balde, ninguém levava aquela na cabeça? Não. Não? Não. Ah. E aí teve uma ocasião, eu não sei o que aconteceu, o poço secou. Ah. Foi do tempo que o padre Vicente foi embora. Ah, é? O padre foi e o poço secou? Olha só. Será que era o padre que botava água no poço? Não sei. Não sei o que ele faz, o que aconteceu. Aham. Teve umas encrencas aí, nem Certo. sei. E aí, então, as pessoas que podiam, pagavam para buscar Para água. levar os baldinhos de água. É, e tinha que... lá no Sarrilho... Vocês nunca viram, né? Eu já vi, tinha o Sarrilho, né, para puxar água, aquilo cansa, hein? E depois pôr o balde, pegar o balde de água e levar para as madames. Ah, é? Poxa vida. E a senhora levou água também? Não, esse tempo não. Não, né? Não. Ah, certo. Eu trabalhava em outro serviço. A senhora falou que viu Álvares Machado, então, com ruas de terra e tal. Quando chovia, como é que era, dona Conceição? Ah, era aquela barreira, né? É. O pessoal disse também que nessa época que Álvares Machado ainda tinha rua de terra, tinha muita violência, muita briga, até tiroteio. A senhora lembra de ter ouvido tiro, de ter presenciado alguma coisa? E eu vi um assassinato ali na esquina, ali onde, de frente à farmácia de Seu Pedro. Sim, ali na esquina. Bem na esquina. Era uma briga de quê? De peões ou o que aconteceu? Era trabalhador da roça, né? Uhum. Então, não foi de tiro, não, foi de foice. De foice. E dizem que briga de foice é muito feia, é verdade mesmo? Não, mas não foi briga, o outro veio e deu a foiçada no pescoço do outro. Não estavam bêbados, não? Não, estava vindo da roça. Ah, é? É. E ficaram sabendo depois o motivo, o que foi, não? Aquele tempo era muita... O pessoal fazia muita fofoca, né? Muita coisa. Mas não foi questão política, não? Foi por questão política? Não foi política. Não, né? Não. Certo. Dona Conceição, a senhora teve 4 filhos. Teve o José Carlos, o Domingos Pascoal, popular Dominguinhos, que nos acompanha aqui nesse momento da entrevista, está ali nos observando, o Joaquim Antônio e o Luiz Carlos, que é o médico cardiologista. Qual deles que deu mais trabalho para nascer, dona Conceição? Se eu te falar que todos os 4 deu trabalho. Ah, todos 4? Todos 4. Ah, é? Porque aquele tempo não era igual. Agora que a gente corre pro médico e vai... A senhora teve eles com parteira? Não passava para médico, nada, né? Então, se quisesse nascer, nascia. Se não quisesse... O pessoal conta que as mulheres às vezes trabalhavam até o dia de ter o parto. Aconteceu isso com a senhora também, de trabalhar e... Eu sofria muito nos partos. Certo. Sofria bastante? Sofria bastante. Sempre acompanhado por parteira, no caso? Parteira. E teve algum que nasceu de madrugada, assim, a senhora até falou, espera aí, espera nascer o dia pra você nascer também, não? Ah, o Dominguinho nasceu de madrugada? Mas ele é gente boa, quem nasce no mês de fevereiro, olha, 15 de fevereiro é de aquário. Quem é de aquário, não é porque eu nasci no dia 16, não, tá? E eu tô dizendo isso. Eu sou do dia 16, ele é do dia 15, na verdade? Muito bem. Dona Conceição, e qual deles que foi o mais arteiro quando era criança? Qual que fazia mais arte? Não foi. Não foi? Acho que foi o Joaquim. Ah, o Joaquim é o mais arteiro? O que ele aprontava? O Luiz também não era muito santinho. Sério mesmo? Mas, Poxa vida, eu vou lá no consultório dele, ele me olha sempre tão sério assim. Conta pra nós aqui, eu não conto pra ninguém não. O que eles aprontavam? Fala aí. Você fazia as artes deles escondidas, depois eu descobria e... Mas aí a senhora não fazia nada, deixava por isso mesmo, ou a senhora ia lá e... Eu não deixava passar, não. E tem que ser assim, né? Para educar direitinho tem que ser rigoroso mesmo, né? Tá certo. A senhora lembra de alguma arte assim muito, né? Algum, sei lá, amarrou o rabo do gato, alguma coisa assim, não? Não, até que eles não faziam muito. Domingo gostava muito de bola. Gostava muito de bola? Até hoje, né? A senhora falava para ele vir embora uma certa hora, ele ficava lá jogando futebol, é isso? Eu vou contar. Isso, conta que a gente quer saber. Fala aí. Teve uma ocasião que eu saía para trabalhar e chegava, a roupa do Domingo estava limpinha lá. Falei, ele não está indo na escola.
Certo. A roupa da escola estava limpinha. Estava limpinha. Certo. Mas ele já tinha chegado da escola, fazia de conta, né? Certo. Um dia eu recebi um bilhete da professora, Sim. mas aí ele continuou, depois ele continuou, porque aí eu fiquei no pé dele. Ah, bom. Quem que era a professora na época? A senhora lembra, não? Lembra da professora, quem que era? Quem que era? Era a dona Assunta, né? Assunta Modena Mondini. É. A escola nessa época, onde que era? Era lá no ginásio? Mas aqui no ginásio mesmo? Ou era lá porque bom, 54 já tínhamos o grupo, né? Já tínhamos o grupo, né? Tá certo. Mas é bom saber disso. O dia que a gente for fazer entrevista com ele, nós vamos fazer mais perguntas sobre esse assunto, não é verdade? Dona Conceição, a senhora sempre foi participante atuante da Igreja Católica, né? A senhora sempre participou dessa forma atuante ou a partir de algum momento a senhora se engajou mais na comunidade? Depois que eu me aposentei, né? E os filhos casaram e eu enganjei mais. Quando a senhora se aposentou e já tiveram os filhos casados, a senhora passou a participar mais tempo. Participar mais tempo, assim, das pastorais, né? Quais pastorais e movimentos da igreja a senhora participou e participa? Eu participava da Pastoral da Criança, Pastoral Social, que é da visita. Certo. Da ministra de Eucaristia. Sim. E agora, dessa idade, eu estou participando da Pastoral da Pessoa Idosa. Ah, sim. Eu falei para elas, agora vocês têm que me visitar, porque... Agora a senhora está no outro lado, né? Tá certo. Mas a senhora participou membro do setor São Mateus, não é verdade? Né? Continua participando lá. Setor, a gente participa do setor, né? Certo. Quem que convidou a senhora para participar da Pastoral da Criança? Foi a Maria José. Ah, é? E ela convidou a senhora para participar porque viu que a senhora gostava do trabalho? Eu gosto muito daquela pastoral. Uhum. Foi na época do Padre Sérgio, e participei também da carcerária. Pastoral carcerária também, não é? Que a gente fazia visita, só prendia mulher, né? Certo. E a gente fazia visita aí na cadeia, então eu era participante também. Perfeito. Aí depois foi embora, né? Certo. Bom, a senhora participou também com a saudosa Dona Maria Maia, né? Sim. Daquela questão da alimentação natural. O que a senhora lembra disso? Então, essa pastoral da criança. Certo. Então eu aprendi muito a fazer aquelas alimentos para as crianças. A gente falava o multimistura, né? Que torrava bastante coisa de um dia para o outro, deixava esfriado, depois a gente peneirava tudo, misturava tudo, fazia os pacotinhos. Nós tiramos muita criança desnutrida. Muitas crianças, né? Estava mesmo bem ruimzinho e graças a Deus nós conseguíamos. Eu trabalhava muito firme com a Maria Maia. A saudosa Maria Maia, essa pastoral da criança. E eu que trabalhava mais com ela, assim, nas panelas, acompanhava mais de perto. Uhum. Que a Mas era coordenadora, mas para trabalhar mesmo era eu. Certo. E visitava bastante crianças aqui em Alves. Visitava, nós íamos em Bernardes ensinar as meninas a fazer as comidas, os pozinhos para dar para as crianças. Certo. Nós viajávamos assim. A pesagem das crianças, vocês faziam também ou não? Fazia tudo. Aí tinha um controle. Tem um controle, se a criança não tinha engordado, já precisava mudar o alimento, né? Certo. Muito profícua essa participação. Essa foi uma pastoral muito boa que eu participei. Porque trabalha com alimentação enriquecida, como a senhora disse, multimistura, né? Era muito bom, sim. Bom, hoje a senhora participa da Pastoral da Pessoa Idosa, diz que está para ser visitada, né? Por que a senhora gosta de participar hoje da Pastoral da Pessoa Idosa, Dona Conceição? É porque também foi saída da Pastoral da Criança, né? Certo. E eu já era da Pastoral da Criança, a Zezé já me colocou na Pastoral da Pessoa Idosa, naquele tempo eu era mais nova, né? Sim. E continuo até hoje. Uhum. Mas eu gosto mais da criança. Da criança.
Porque da criança, hoje eu vejo aqueles moçona, que nós pesava, nós dava, aqueles multimisturas. Certo, tudo sacudido aí, andando na rua. E fico contente de ver. Já as pessoas idosas só vai embora, né? A senhora falou nisso, dona Conceição. Hoje a senhora tem 12 netos e tem 28 bisnetos. A senhora acha que hoje em dia está mais fácil ou mais difícil de criar os filhos do que antigamente? Eu acho que é a mesma base, porque naquele tempo ninguém ajudava ninguém. Certo. Se a gente não tinha condições, não tinha ajuda de nada. E hoje em dia tem, né? O governo manda uma verbinha para quem tem muita criança. A senhora acha que hoje estudar. tem mais apoio, assim, criação? Porque para mim eu não tive. Certo. Para estudar as crianças também, né? Hoje tem. Perfeito. Dona Conceição, a senhora está em Álvares Machado desde muito tempo. O que a senhora fala da nossa cidade? Sim, Álvares Machado, a senhora sabe, está para completar 100 anos agora em 2016. O que a senhora sente? O que a senhora diz de Álvares Machado? Eu acho que melhorou muito, né? Era uma cidadinha pequena. Apesar que aqui já teve muito movimento também. Tinha essa Brasmentol, tinha mais loja, tinha aquelas máquinas de algodão, de amendoim, acabou tudo, né? Era um movimento muito maior tinha por conta mais, dessas indústrias, né? Tinha mais movimento. Hoje já não tem, né, esse movimento que tinha, né? Certo. Então, tinha uma Brasmentol aqui que pegou fogo uma ocasião. A senhora lembra desse dia? Eu lembro. Mas nós morávamos no sítio. Ah, é? Mas lá do sítio nós víamos os tamborzão de óleo que subia. Muita fumaça. Muito fogo que subia. A senhora lembra, foi no meio do dia, foi de manhã, de noite? A senhora lembra mais ou menos quando que... Acho que foi de noite que começou. Hein? Foi. Uhum. Aí assustou todo mundo? Assustou, né? Demorou para apagar o Demorou. fogo? Demorou, sim. Certo. Assim, nessa época já não tinha mais água no poço do padre ali, não? Não tinha, o padre Vicente já tinha levado embora. Pois é, senão pegava água benta, jogava lá, apagava mais rápido, né, dona? Porque os padres de antigamente não eram igual esses padres de hoje. Não? Que diferença a senhora via? Eles andavam assim? de batina, né? Que é batina preta. Certo. Um chapéuzão preto na cabeça, o padre Vicente usava. Certo. Os prefeitos também era só de terno, gravata, né? Não é igual. Tudo bonito assim que nem eu. Bonito assim que nem você. Tô parecendo um prefeito assim, ó. Tá parecendo. Então tá bom. Então o pessoal andava desse jeito assim, Nana, dos funcionários dos bancos, tudo, né? Uhum. Era tudo de gravata e terno. Quando a senhora trabalhou com a família do Miro Mazaro, do Antônio Miro Mazaro, ele era prefeito ou foi antes, foi depois? Era. Na época ele era prefeito. Ele teve 2 mandatos, né? Certo. Foi no primeiro mandato dele que eu trabalhei. O pessoal ia lá pedir muita coisa, assim, não? Ia. Ele dava, né? E quando ele não estava lá, pedia para a senhora, assim, tal, ajeitar? Não, tem que esperar para falar com ele. Tem que esperar. A senhora, vendo, trabalhando na casa do prefeito, assim, nunca quis ser candidata a vereadora, alguma coisa assim, não? Candidata, que jeito. De repente, não é? Tá certo. Dona Conceição, a senhora queria acrescentar alguma coisa nesse nosso bate-papo, nessa nossa entrevista, alguma coisa que a gente não perguntou, que a senhora queira falar? Eu acho que eu já falei demais, né? Ô, louco, por quê? Oi? Antes desse aí, pergunta para ela, o que significa trabalhar na pastoral? Tá. O que significa? Entendeu? O que uma pastoral realmente faz? Se é só uma reunião de... Desenvolve a pergunta, fazendo favor. Dona Conceição, a senhora que é uma participante engajada das pastorais, não é? Participou de várias pastorais. Qual que é a importância que a senhora vê? O que significa uma pastoral? Qual que é a importância da pastoral para a vida da comunidade? Eu vou buscar da pastoral carcerária. Tinha presa que vinha, ficava presa aí, às vezes elas eram pagãs. Certo. Então as catequistas iam, davam o catecismo para elas, talvez saía daqui e ia embora batizada, crismada,
feita a primeira comunhão. E então era evangelização que tinha. Certo. Todo sábado nós ia lá e ali tinha aquelas coordenadoras que iam evangelizar as presas. A que queria escutar, escutava, que não quisesse, né? E a pastoral da criança, é como eu já disse. Então, tinha criança desnutrida que estava a pele e o osso, e nós começávamos a dar esse multimistura, dar uma vitamina, e nós mesmos fazia também. E as crianças recuperavam a saúde. Certo. E então a gente dava também para as crianças um lanche na hora da pesagem. Ah, E as crianças gostavam muito. Ixi, eles ficavam muito contentes daquele lanche que a gente dava, um refrigerante, um suco. E é muito importante. E a pastoral da saúde é uma pastoral que eu amo muito também. Porque a gente vê o sofrimento, a gente vê que a gente, no lugar deles, a gente não está sofrendo nada, né? certo. Porque muitas vezes a gente reclama qualquer coisa, mas aqueles que estão acamados ali, que têm direito de reclamar, não é a gente, né? É verdade. É. Então, quando a gente vê uma pessoa que nós vamos levar a comunhão, fazer a visita, que ele recupera a saúde, para nós é uma bênção muito grande, uma alegria muito grande. Agora, quando Deus leva, né? Então a pastoral significa serviço ao próximo. Serviço próximo, todas pastorais, né? Todas. E a senhora sempre atuou nessas pastorais nesse sentido, né? De trabalhar sempre, pelas pessoas, pelo próximo. Fazer, se tem uma pessoa que está precisando de qualquer coisa, a gente faz para eles. E dar um banho, trocar uma cama. Isso não me pesa nada para mim fazer ainda. Ainda consigo fazer. Que bom. A senhora gostaria de acrescentar? Calma, eu quero. Vocês esperam. Então vai lá. Fala. Achei que pode. Puxou lá. Estou puxando ela. Tá nervosa, Vou Não jogar pode, tudo. não pode jogar a toalha. A senhora lembra dos padres de Machado? O que eu me lembro mais foi do Padre Vicente, que era uma trocância de padre. Não, tinha o padre Vicente, depois teve o padre Jaime. Padre Orlando, Ah, sim, Gazola. esses daí tudo eu lembro deles. O padre Maurício, depois teve o padre Sérgio. A senhora poderia falar um pouquinho das qualidades desses padres? Não fala os defeitos, não, só as qualidades. Qualidade. É, aí, João, Tá bom. desde aquele padre lá, só lembra o padre que casou a senhora? É o Padre Emílio, lá de Prudente, lá da Vila Marcondes. Aí desenvolve Tá. a pergunta, João, depois eu tenho outro. Tá? Tá bom, tudo bem. Então eu vou perguntar assim, Gilmar, o que você gostaria de acrescentar? Dona Conceição, a senhora que participou bastante tempo da igreja, conviveu com vários dos padres que passaram por Álvares Machado, né? Até o casamento da senhora falou, foi em Prudente, Presidente Prudente, na igreja da Vila Marcondes. O padre que casou a senhora, qual foi mesmo? Padre Emílio. Padre Emílio, né? Aí aqui em Álvares Machado, a senhora lembra, quem que é que a senhora lembra o primeiro padre que a senhora tem O recordação? primeiro foi o Padre Vicente. Certo. O que a senhora lembra de Que era bom? uma igrejinha de madeira que Certo. tinha aqui. Não A era... senhora chegou aí na missa nessa igrejinha de madeira? Cheguei. É. Eu fiz até um pouco de catecismo lá, tudo. Fui Sério? até um pouco no catecismo. E cabia na todo igreja. mundo dentro da igreja? Era pequenininho? pouquinho, É. naquele tempo era pouquinho gente, né? Certo. E depois disso foi o Padre Vicente, né? Certo. Vicente Fontanet, né? Aquele espanhol. A senhora entendia o que ele falava na missa, não? Não, porque ele virava as costas pra gente. Era antes do Concílio Vaticano II, não é? Era virado as costas, e se ele estivesse xingando a gente Não, mas não a gente falava amém, né? o Padre Vicente Fontanet, né? Era espanhol. Então, é porque eles falavam tudo em latim, né? Virado as costas pro povo. Certo. E ninguém entendia nada. E vocês ficavam fazendo o que enquanto estava rezando em latim? Ficava ajoelhada ali. Rezava o sentada. terço. Então. E depois o Padre Vicente? Aí foi aquele troca-troca de padre, né? Certo. Aqui já passou muitos padres. Padre José, Padre Lardilau, Padre Orlando.
Padre Jaime. É, o padre Jaime, que hoje ele é até casado, né? É. E depois veio Dom Maurício, e foi, aquele era um pai pra gente, era É. muito... O que a senhora lembra do padre Maurício Groto de Camargo, hoje arcebispo de Botucatu? O Dom Maurício, ele era muito bom, mas ele não media para falar também, né? Para falar a verdade. Ele dizia o que tinha que dizer. É, ele dizia que Isso tinha... assustava as pessoas, não? Não assustava não, porque ele era muito bom, padre. Não assustava não, mas ele não media palavra não. Ele falava muito. Depois do Dom Maurício veio o padre Sérgio. O padre Sérgio não tem nem palavra. O Sérgio foi um pai, um irmão da família. Eu considero o padre Sérgio como que seja da família mesmo. Que nas doenças, como quando minha irmã mesmo ficou doente de câncer, ele ajudou muito. Deu muito apoio para nós. Domingo também ficava doente, ele dava muito apoio. O padre Sérgio era muito amigo. Realmente, o padre Sérgio passou aqui em Álvares Machado por vários anos, né? É. E deixou realmente esse carinho, né, Deixou. na vida das pessoas. Na Né? verdade, ele deixou nós até mal acostumados. É. Ele era muito bom. A senhora só tem boas recordações. Só tem boa recordação dele. Mas ele tem um defeito, padre Sérgio. Tem? Sabia? Ele torce para o Santos Futebol Clube, dona Conceição. Tudo bem, é padre, Santos, né? Mas, né? Poxa. E vocês torcem para quem? Olha, essa semana teve a festa de São Jorge, sabe? São Jorge é um santo que a gente lembra, é santo também, não é? Bom, aí depois do padre Sérgio nós tivemos, né? Padre Jurandir. O padre Jurandir que chegou, né? O padre Silva passou por aqui, outros padres também. Então, e agora nós estamos com o padre Jurandir, até não sei quando, né? O importante é que ao longo desse tempo as pastorais foram, que nem a senhora se engajou, sempre participou, sempre auxiliou, não é? Isso é muito importante, a vida da comunidade, né? Os padres... Esse é meu prazer, de poder fazer alguma coisa. Tá certo. Vamos dar ciumeira, fala um pouquinho da qualidade do padre Jurandir, senão depois vai assistir, vai ficar com o senhor. Olha, estão dizendo aqui o diretor... Não, vai direto que eu estou gravando, depois... Bom, mas assim como o padre Sérgio tem a questão né? Fala aí as virtudes do padre Jurandir, tem uma que é fundamental, né? Que ele torce para o Corinthians, né? Isso daí é muito bom, né? Além dessas, né? Não, o padre Jurandir também é boa pessoa, ele é muito trabalhador também, né? E eu gosto muito de levar ele para fazer visita. Para fazer ele acompanha visita, a senhora nas visitas? Acompanha, só a gente convidar ele, tem tal lugar. Agendar, né? A gente Certo. agenda e eu sempre vou junto com ele fazer visita. Certo. Ele é muito bom para fazer visita. Sempre com disponibilidade, né? Ele não tem preguiça, não, ele vai mesmo. Tá certo. Só, a gente tem uma curiosidade de perguntar para esse pessoal mais velho, e eu lembrei agora. A senhora lembra do Mosquito? Lembro. Aí, do Mosquito, do Sérgio, esse pessoal antigo. Tenta lembrar aí, João. A Maricota. Isso, puxa um pouquinho. Em Álvares Machado a gente sempre se recorda de pessoas que marcaram e marcam, no sentido assim de serem diferentes, chamarem a atenção, não é? A senhora lembra de algumas pessoas, assim, o pessoal mencionou Mosquito, Maricota, a senhora lembra, dona Conceição? Eu lembro. Mosquita, Maricota, tinha também o Pirulito. Pirulito também? Pirulito é uma pessoa doce? Não. Não. Ele não era doce, não. Ele era também desses que vinha pedir comida nas portas. Tudo, certo. Né? Então, mas o Mosquito morou no asilo. Certo. A Maricota, acho que não foi no asilo, não. Acho que não. A Maricota tem filho por aqui, né? Uhum. E a senhora lembra deles aqui na cidade? Aqui tal? na cidade, Tocava cavaquinho, né? Tocava. Isso. Pergunta para ela, João. O Mosquito tocava cavaquinho também. Tocava, a criançada senhora, gostava de ir no asilo para ver o mosquito. Vocês mesmo falavam, né, mosquitinho. Ah, é?
para ver o show de cavaquinho dele. O cavaquinho dele, do Mosquito. E era muito interessante. Era interessante, né? Porque ele era bem magrinho, né? Certo. Muitas pessoas que passaram por aqui e que ficaram gravadas. Essas pessoas passam, de repente não aparecem mais na paisagem, né? Mas a gente se recorda, né, Dona Conceição? Se recorda, sim. Então. Só lembra do Sérgio? Andando, não lembro do Sérgio. Sérgio. O Sérgio, ele disse que o Sérgio ele era uma pessoa boa, tudo, e ele disse que a mulher deu um chapéu nele e começou a beber. Eu não sei se é verdade a história, né? Acho que eu lembro, sim. Hã? Lagoano? Então, o pessoal não lembra dele? Ah, o Lagoano eu lembro. Mas o pessoal chamava de Sérgio, né? Não, tinha o Sérgio, tinha aquele Sérgio também que bebia muito, vivia caída e para a rua, né? E tinha o Lagoano também. Você lembra do Mané também? O Mané que dormia ali no cemitério. Lembra dele? Tinha muitas coisas. Aqui em Machado já passou muito. Uma pergunta que eu gosto de fazer, João. A política que era quente antigamente, que nem hoje, ou acalmou, como é que a senhora... E hoje está calma. Peraí, vai, João. Fala um pouquinho da política em Álvares Machado, a senhora que vivenciou esse tempo todo, né? Porque a gente, fazendo um estudo histórico da cidade, sempre vê que aqui a coisa foi quente, sempre foi quente, né? Sempre. A senhora lembra, a senhora mencionou que chegou até a ver um crime, não estava relacionado à política na Avenida das Américas, né? Mas a senhora lembra das campanhas políticas, o povo na rua? Lembro. Aquele tempo era briga feia mesmo. E as políticas daquele tempo era tudo nas pauladas, na briga mesmo. Não era só no diálogo? Não, não. Diálogo tinha muito pouco, aliás, tinha né? pouco. Tinha muito falatório, né? Então, seu Mírio sofreu muito. E o interessante é que a senhora trabalhou tanto para o Mírio Mazaro, que foi prefeito, como trabalhou para o Quioche Tatizawa, né? Que também foi vereador, foi vice-prefeito, não é? A senhora tinha muita reunião na casa deles, tanto do Mírio Mazaro quanto do Quioche Tatizawa? O pessoal ia lá para se reunir, se organizar politicamente? Até que não tinha muito, não. Naquele tempo acho que eles não faziam muita reunião, né? Certo. Não via quase. Certo. E também empregada naquele tempo, ela não tinha aquela liberdade de acompanhar, né? Acompanhar os patroa, né? A gente só de serviço, né? Certo. Mas ficava sabendo o que acontecia ali na mais política, ou menos, a gente ficava. né? Muito bem. Uma coisa que eu precisava saber, João, eu lembrei agora. A senhora que é da igreja, né? Está bem ligada à igreja. A senhora foi casar em Prudente. O casamento antigamente era igual aos casamentos de hoje? Porque hoje a noiva marca 5 horas da tarde, chega às 5h30, o padre está lá, o padre faz o casamento. Como é que é? Vocês falavam assim que a missa, o padre ficar de costas para vocês. E casamento, como é que era? É igual hoje, era diferente? Porque quando eu casei já... O João vai fazer a pergunta para a senhora. Dona Conceição, fazendo uma comparação de casamentos, né? O casamento na época, por exemplo, que a senhora se casou, que a senhora viu ao longo do tempo, o casamento de hoje, né? O que a senhora conta? Por exemplo, naquela época, a senhora mencionou na missa, o padre na missa ficava de costas, né? Mas o casamento era uma cerimônia diferente, não é? O que a senhora lembra? O que a senhora compara? Eu não sei, nem sei te dizer o que eu te comparo, viu? Porque... Não, desculpa, deixa eu ajudar a senhora. Teve uma pessoa que a gente foi entrevistar, não lembro quem que era. Diz que se a mulher estava com a roupa não sei o que, o padre chamava. Sim. Lembra disso, João? Ele saía lá do Foi a altar. dona Dilce que falou isso? Acho que foi a dona Dilce que falou. Deixa eu gravar. Tá. Pode falar. Tinha um padre Orlando aqui que se a mulher fosse, naquele tempo usava véu. Certo. As moças iam de véu branco. Certo. E as casadas de véu preto, que é o véuzinho assim. E manga comprida. Sim. Isso na missa? Na missa. Certo. Se alguma fosse de manguinha assim, sem véu, ou sem aquela blusa da manga comprida, ele saía lá do altar. Ah, é? Vai vestir roupa primeiro, depois você vem na missa. Ele dava um pito? No meio de todo mundo aqui. Os padres de hoje são mais... São mais liberais, né?
É. E no casamento, por exemplo, quando a senhora casou, para hoje, assim, que hoje, por exemplo, observa-se, né, que as noivas atrasam, não estão nem aí com horário. Naquela época era assim também ou não? Acho que toda a vida atrasou. É, né? a senhora atrasou no da senhora, não? Não. Chegou no horário, né? É. Ah, muito bom. Tinha que ir embora pro sítio logo. Ah, tinha que ir embora pro sítio? E aí, e naquela época os casamentos eram assim, movimentados também, né? É quase igual hoje mesmo, só né? que hoje é tudo liberal, né? Que nem na igreja mesmo, que nem eu já falei pro Gilmar. Tinha o lugar dos homens sentar e das mulheres. Não era negócio de marido e mulher sentar junto e nem namorado, não. Certo. Sentava tudo separado. Certo. Porque disse que não podia estar se misturando muito, né? Aham. Cada- Era uma época diferente, então. Tudo diferente. Tinha o lado dos homens e o lado das dos mulheres. homens. Certo. Tá. Então tá certo. João, esse seu acrescentar, fechando aqui, aí. Lembra que a gente perguntou ao seu anjo Uhum. o que ele acha de Álvares Machado? Certo. Uma declaração de amor com Machado agora. Deixa eu fechar bem nela. Não está na frente o cabo, não? Não, tá não. Não está não. Então, fala para Álvares Machado o que o coração da senhora quer dizer para Álvares Machado. Para mim, Álvares Machado é um lugar muito bom de a gente viver, né? Porque já foi muito sossegado aqui, Machado, né? Você não via falar de crime, você não via falar de roubo, nada, né? Hoje em dia sempre tem, né? Mas Álvares Machado, não sei se é porque a gente gosta do pessoal de Machado, né? Certo. E para mim é muito bom. Se eu vou passear no lugar, eu não vejo a hora de voltar para Machado. Eu gosto de Machado, sim. A senhora que vive aqui há tantos anos, se tivesse que escolher morar em Álvares Machado novamente, escolheria? Escolheria. E por quê? Porque eu gosto daqui. Porque aqui é bom para viver, né? Não sei, a gente fica todo conhecido, né? Conhece todo mundo, né? Muito bom. Posso fazer isso? E depois tem a... Então nós agradecemos a Dona Conceição por nos acolher para essa entrevista, ao Domingos, que nos acompanhou também, não é? Esta foi mais uma entrevista do projeto Cidade Viva, neste momento em que Álvares Machado está prestes a comemorar 100 anos de fundação. Uma realização da TV Foto Bruna, projeto Cidade Viva, em que você pode acompanhar uma série de entrevistas com pessoas que marcaram e marcam a vida da cidade, como Dona Conceição.